A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amados, aqui diz que Ele nos libertou. A palavra de Deus diz que Deus já fez na cruz do Calvário. Está consumado. A obra do Senhor, ela está concluída na cruz do Calvário. Agora, o Senhor veio habitar em nós, esse espírito de fé, de santidade, para aperfeiçoar aqueles que Ele salvou. E Ele está nos conduzindo de fé em fé, como diz Romanos 1,17. É através da fé que nós temos acesso a Deus, a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, e também das promessas de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, diz que pela fé nós temos acesso, entrada. Amados, isso me lembra de Êxodo, capítulo 12, versículo 23, que quando o anjo da morte veio destruir os primogênitos lá no Egito, aqueles que colocavam sangue na verga da porta, o anjo destruidor passava e vendo o sangue, o anjo destruidor não entrava. E diz assim o Senhor nesse versículo de Êxodo 12, 23, que o anjo destruidor não entraria, mas o Senhor, através do sangue, entraria e protegeria aquela casa. Então o sangue, além de abrir para que o Senhor entre e proteja, o sangue impede a ação do diabo. Amados, desde a queda, o homem entrou para a dimensão dos sentidos. Mas agora o Senhor quer nos levar para a dimensão da fé. Em 2 Coríntios 5, 7, diz que nós não vivemos por vista, mas por fé. O homem, desde a queda, ele crê naquilo que ele sente, que ele vê, que ele toca. Mas isso, muitas vezes, são apenas efeitos da queda. E agora o Senhor quer nos levar para a dimensão do Espírito, aonde nós estamos assentados, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como diz Efésios 2,6. Aqui diz a realidade do que somos em Cristo. Ele nos libertou, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o Senhor já nos libertou e nós, através da fé, conseguimos concordar. Amém, amados? A palavra de Deus pela fé, ela é compreendida. A Bíblia diz em Hebreus 11 que pela fé nós entendemos. Através da fé, nós concordamos com a palavra, nós conseguimos entender e atender. Amados, é tremendo o que a palavra de Deus diz, só pode ser percebido e recebido no Espírito. Que coisa maravilhosa, como nós dependemos do Senhor o tempo todo, não é verdade? Então, a palavra de Deus, ela é região celestial, e o Espírito Santo é aquele intérprete maravilhoso que foi dado para nos levar à dimensão da fé. Nós nos oferecemos como sacrifício vivo, diário, e o Senhor vai renovando a nossa mente para que nós conseguimos o quê? Perceber, crer, entender e receber as realidades espirituais. Então, quando ele diz que já nos libertou, muitas vezes a pessoa, ela não consegue se ver liberta. Por quê? Porque ela não está se considerando conforme a palavra, mas ela está se analisando e se considerando segundo o seu desempenho atual, segundo os seus sentimentos e sensações. Por exemplo, uma pessoa que ainda fuma cigarro, ou usa heroína, crack, maconha, drogas sintéticas, ou pessoas que estão escravas de medicação forte. Essas pessoas, ao ler esse versículo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor. Diz, mas como é que ele me transportou se eu ainda sinto esse desejo, se eu ainda fumo, se eu ainda me sinto escravo? Ontem o pastor João trouxe uma palavra tão maravilhosa na igreja: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é nós que nos libertamos, irmãos. É o Senhor que nos libertou e é o Espírito Santo que revela que somos libertos. À medida que o Senhor vai renovando a nossa mente, nós vamos conseguindo crer que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, entende? E isso fica mais forte do que as impressões da carne desde a queda. Então, uma pessoa que está fumando cigarro, ela pega o cigarro e diz: Senhor, de acordo com Colossenses 1,13, o Senhor me libertou do cigarro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem domínio sobre mim. Obrigado, Senhor. E a pessoa ela ainda está fumando. A pessoa ela ainda está usando a droga, mas ela começa a renovar a sua mente. E Deus vai gerar, através dessa entrega, desse culto racional, um nojo tão grande
que vai ser mais forte do que o desejo da sua carne. É um processo. Muitas vezes demora um tempo, mas quando a pessoa começa a se voltar para Deus e para a palavra de Deus, o Senhor consegue libertá-la. O Senhor consegue renovar a mente dela e colocar nela algo maior do que as sensações atuais, do que as emoções e impressões no visível. Uma pessoa que ela está, às vezes, viciada, ela não consegue largar porque ela sente que aquilo é mais forte do que ela. Ela percebe que aquilo a domina, a escraviza. Ela não quer, como disse Paulo em Romanos, não sou eu que faço, mas o pecado me puxa e o que eu não quero fazer eu acabo fazendo por compulsão. Então o homem, desde a queda, ele é escravo, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas agora o Senhor nos liberta pela palavra. O Senhor nos liberta pela renovação da nossa mente. O Espírito Santo vai gerando a fé, e essa fé, amados, faz com que nós consigamos crer, faz com que nós consigamos ser mais fortes que as tentações, faz com que nós consigamos renunciar tudo aquilo que já vencemos. Através do trabalhar da graça, nós vamos nos vendo mais fortes do que a tentação. Essas realidades, elas vão sendo reveladas no Espírito, porque já são realidades, né? Romanos 6,14, que o pecado não terá domínio sobre nós. Lá em 2 Coríntios, né? A palavra de Deus mostra, 1 Coríntios 10,13, que nunca haverá tentação mais forte que podemos suportar. A palavra de Deus mostra, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, que nós recebemos uma nova natureza e através dela já escapamos das corrupções, concupiscência e tentações, né? Porque ser tentado não é pecado, irmãos. Lá em Tiago capítulo 1, diz que quando nós resistimos à tentação, isso é honra para o Senhor, isso é glória, é um sofrimento que você passa, mas que você está honrando o Senhor, como José, quando foi tentado pela esposa do seu patrão, e ele disse não. Então ser tentado não é pecado, e quando você rejeita a tentação, você será galardoado no céu, porque você foi contra a sua carne. Já em Gênesis 4, versículo 7, já dizia, o pecado será contra ti, mas cabe a você dominar. E como o homem vai dominar a carne? Andando no Espírito. A Bíblia diz que se nós andarmos no Espírito, nós conseguiremos renunciar às obras da carne. Então, quando uma pessoa, ela sabe que ela vai ter acesso a este poder e a essas promessas pela fé. E o que é a fé? Romanos 10, 9 e 10 diz que a fé é crer no coração e confessar com a sua boca. Em 2 Coríntios 4, 13 diz, nós temos esse mesmo espírito de fé, por isso dizemos. Em Marcos 11, 23, 24 diz que se você disser a este monte e não duvidar no seu coração, será feito. Então a fé do tipo de Deus é aquela que chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. E quando nós começamos a alimentar a nossa fé, né? Entesouramos essa palavra em nosso coração. A boca fala e o coração está cheio, diz Mateus 12, 34. E você enche o teu coração da palavra. O que vai sair da tua boca? A palavra. E a palavra é a espada do Espírito. Foi assim que Jesus venceu Satanás. A espada do Espírito é a palavra da fé. A palavra da fé é semear no Espírito. Aquele que semeia no Espírito colherá. Porque quando você chama à existência as coisas que não são como se já fossem, de acordo com a palavra, Deus vivifica. Porque o mesmo Espírito que tirou Jesus do túmulo, ele habita em mim e você para vivificar a tua vida espiritual. E quanto mais Deus vivifica você espiritualmente, mais você percebe a força que tem para rejeitar o pecado. Porque você já é forte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando você nasceu do Senhor, tudo se fez novo. Mas a tua alma, muitas vezes, ela está impressionada pelo que você está sentindo, né? Pelos desejos, pensamentos, pelas circunstâncias à sua volta. Mas quando você começa a ter a sua mente renovada, o Senhor começa a te ensinar a semear no Espírito, a andar na fé, a cooperar com o Senhor, né? Que coisa linda, irmãos. E aí, você começa a ter uma fé do tipo de Deus, que é crer no seu coração e dizer a palavra com a sua boca. Quando você começa a dizer, mesmo ali a pessoa que está no vício, Senhor, obrigado porque o Senhor me libertou. Senhor,
E você vai meditando na palavra. E você vai adorando a Deus, se entregando a Deus, buscando o reino de Deus, né? Se entregando a Deus dia após dia. E você vai repetindo Colossenses 1,13. Obrigado porque o Senhor já me libertou. Obrigado porque o Senhor já me transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. E você vai dizendo isso. E sabe o que acontece? Deus vai vivificando. Porque a palavra, ela vai te levando para a dimensão da fé. Você vai sendo vivificado. E daqui a pouco, queridos, você estará tão forte espiritualmente que esse desejo que antes te dominava, porque você estava fraco espiritualmente, agora você já não é mais dominado. Agora você domina. Você tem imagem, semelhança e domínio. Foi assim que Deus nos criou lá no Jardim do Éden. Depois Adão e Eva pecaram, né? Mas o Senhor, diz em Romanos 5,17, que os que tomarem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. E esse reinado é para a glória do Senhor. Um bom testemunho. Aí você vai vencer as doenças, o pecado. É um processo. Às vezes vai demorar meses ou anos, não importa. No momento em que você começa a renovar a sua mente e se entregar ao Senhor, Deus começa a mostrar as realidades espirituais para você. A palavra te leva para essa dimensão, para a dimensão de visões e sonhos. A palavra de Deus, ela gera em você expectativa saudável, gera em você a fé, a certeza de que você pode vencer o pecado para a glória do Senhor. E aí, queridos, você começa a crer e a confessar. E porque você anda com Deus, você já não duvida mais no seu coração. E você começa a andar com Deus. E você começa a dizer, Senhor, obrigado porque essa conta está paga em nome de Jesus. Não é que você está com o pensamento positivo, falando para que aquilo aconteça. Não é que a nova era, né, ciência cristã, como muitos dizem. Não. Jesus é o nosso modelo. Ele, antes de o pai fazer qualquer coisa, dizia, pai, obrigado porque o Senhor me ouviu, Lázaro sai para fora. Então, a palavra da fé, que muitos chamam de pensamento positivo, gnose, ciência cristã, coisa do capeta, do satanás, nada mais é do que colocar a tua fé em ação, porque a fé sem obras é morta, né? A palavra de Deus mostra isso. Então você começa a misturar a palavra que você está meditando, o Espírito te leva para essa dimensão, para você ser um semeador espiritual. Você mistura essa palavra com fé, né? O que diz Hebreus 4:2. Então, a situação, qualquer situação que nós estejamos passando, sempre haverá na Bíblia uma promessa. Para cada luta que você passa, Deus tem a espada do Espírito, que é a palavra. Vou dar um exemplo que está com a tua mãe desenganado pela medicina, doente. Você sabe que a palavra de Deus diz no Salmo 103:3, é Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. Lá na cruz, Jesus levou as nossas enfermidades e nos prometeu isto. Ele diz em Marcos 16, esses sinais seguirão se creem, porão mão sobre os enfermos e eles serão curados. Essa promessa não é só para ele, para os discípulos. Lá em Atos 2, que essa promessa é para todos quantos Deus chamar, quando Ele derramou ali o Espírito sobre servos e servas, né? O que vemos sem dúvida é que quando você começa a entender que a palavra de Deus é Espírito e verdade, então você está ali com a sua mãe desenganada e você, como diz Salmo 106:12, então creram nas suas promessas e cantaram os seus louvores. Você transforma a petição em agradecimento. Esse é o nível mais alto da fé. Você diz, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor está agindo agora mesmo no corpo da minha mãe. Obrigado porque pelas suas pisaduras ela foi sarada. Obrigado, Senhor Deus, porque neste momento o Senhor está agindo no sangue, nos nervos, nos ossos. E enquanto você está fazendo isso, você está exercitando sua fé. Você está colocando sua fé em ação. Você está criando um caminho para o Senhor, como diz Mateus 3:3. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E essa fé, ela agrada a Deus, porque ela é um canal através do qual Deus vai fluir e confirmar. É tão lindo ver a fé, irmãos. Você está passando dificuldade financeira. Senhor, obrigado, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Não para mamon, para o amor ao dinheiro, mas para a tua glória. Para ter um nome limpo, para honrar os meus compromissos, para a obra missionária, ajudar os órfãos, a viúva, o necessitado, né? E aí você começa a ver que na palavra de Deus está recheado de promessas, está recheado de realidades que estão disponíveis, que é o testamento. Jesus morreu e deixou um testamento. Nesse testamento ele transfere para nós a sua presença, a sua palavra e tudo que ele conquistou na cruz do Calvário, para a glória dele.
E aí, queridos, nós começamos a entrar nessa dimensão da fé. E começamos a semear no Espírito. E quanto mais lado nós damos para o Espírito, mais ele nos vivifica. Ele nos vivifica e vivifica aquela área que estamos entregando. Você está confessando e adorando, e Deus vai vivificando aquilo. E você vai vendo que aquele pecado vai perdendo a força, aquela tentação que antes você era vencido já não vence mais você. Agora você começa a dar bom testemunho e honrar o Senhor naquela área que você caía. E você começa a ficar forte espiritualmente, e você começa a ajudar pessoas, você começa a vencer o pecado, a se arrepender, né? O Espírito Santo começa a gerar em você um coração que ama a Deus, a palavra de Deus, as pessoas. Você começa a largar os vícios, não porque você se esforça, se culpa, não porque você tenta. Não, irmãos, o Filho vai nos libertando, ele vai vivificando. Ele vai vivificando e você vai tendo o quê? Força para renunciar. No início você reconhece como pecado e o sangue de Jesus te purifica. Você se arrepende. E à medida que você vai alimentando a sua fé, o Senhor vai vivificando. Ele vai vivificando a sua mente, as suas palavras, suas atitudes, suas intenções. Ele vai santificando tudo para a glória dele. E a área que você vai entregando, ele vai agindo, ele vai agindo. E a tua fé vai cooperando. Daqui a pouco, irmãos, aquela pessoa que era escravo da heroína, né, que era escravo do crack, ela começou a dizer, segundo que está aqui em Colossenses 1,13, Pai, obrigado que o Senhor me libertou do império das trevas. Mesmo ali, bebendo aquela bebida alcoólica, Senhor, obrigado porque o Senhor me libertou. Obrigado. Porque, irmãos, nós não somos o nosso desempenho atual. Nós não somos aquilo que somos no visível. Nós somos o que somos em Cristo. Essa é a nossa identidade. E quando nós começamos a nos identificar em Cristo e meditar que nós somos em Cristo, o Senhor vai vivificando a nossa vida espiritual. E daqui a pouco nós vamos vencendo a nossa carne. Aquilo que antes era tão difícil, aquilo que antes era tão pesado, que nos dominava, nos arrastava, à medida que você começa a renovar a sua mente, mesmo que ainda o seu corpo esteja falhando naquela área, mesmo que ainda a tua carne esteja cedendo naquela área. Não estou dizendo que o pecado não tem importância, não estou dizendo que o Senhor nos salva para continuar pecando. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é um processo. Do momento que se chama pecado de pecado, diz lá 1 Coríntios 11:31, o Senhor não vai computar aquilo como pecado. Ele vai se tornar seu advogado e ele vai entrar junto com você nessa causa, pelejar junto com você para renovar sua mente naquela área que se confessou como pecado, reconheceu como pecado, e ele vai te libertar. Você começa a se entregar, a renovar sua mente, e ele vai vivificando aquela área. Seja a área de saúde, financeira, familiar, né? Você de repente vive brigando com seu marido, vive ofendendo ele, não quer fazer isso. Mas parece que isso é mais forte que você. É uma compulsão, quando vê aquele espírito maligno, vai e a pessoa fala o que não deve, briga, xinga, e depois o relacionamento deteriora, não é? Mas se você começar a meditar aqui em Colossenses 1,13, Pai, o Senhor me libertou, eu entrego a Ti o meu corpo, a minha língua, eu entrego a Ti o meu coração, eu sei que o Senhor já me libertou dessa raiva, dessa ira, dessa compulsão de brigar, eu sou manso, eu tenho o Teu Espírito, eu tenho o fruto do Espírito, obrigado Senhor porque o Senhor me libertou. E você começa a meditar na palavra de Deus, você começa a meditar nas regiões celestiais, e o Senhor vai vivificando aquela área, para você, entende? Você faz isso, Deus faz aquilo. Deus começa a vivificar o seu espírito e através disso a sua fé vai conseguir agir naquela área. A tua fé vai conseguir dominar aquela área e Deus vai ser glorificado. E Deus vai ficar feliz de ver você vencendo aquilo que antes te vencia, prevalecendo aquilo que antes prevalecia contra você. O Senhor não te fez para ser escravo, cauda. O Senhor não te fez para ser dominado pelo pecado, pelos vícios, pelo mal. O Senhor te fez para ser livre. Onde está o Espírito, ali está a liberdade. Foi o que o pastor João pregou ontem, uma mensagem tão linda. Então, se entregue ao Senhor dia após dia. E você vai ver como Ele vai vivificar, como Ele vai transformar, como Ele vai trazer para o visível aquilo que já é realidade.
Porque aqui ele não diz que vai libertar você, aqui diz ele já